gente, tudo bem? Então agora nós vamos dar continuidade na nossa aula de história sobre os bandos nômades. Quem foram os bandos nômades? Então vamos lá. Durante o período paleolítico, podemos dizer que o homem foi exclusivamente um predador na natureza. O que é um predador na natureza? É aquele que não produz, mas se aproveita dos recursos naturais sem a preocupação sobre a sua reposição. Ou seja, eles estavam vivendo, vamos dar um exemplo, estavam vivendo em Araruama. Aí aqui em Araruama tem plantação de cana-de-açúcar. Eles iam lá, usavam cana-de-açúcar para tudo. Acabou a cana-de-açúcar. E aí, o que eles faziam? Eles não plantavam mais. Eles simplesmente pegavam as coisas deles e iam para outro lugar. E faziam tudo novamente. Eles não tinham a preocupação de replantar, certo? Continuando. Os seres humanos deste período dependiam da coleta de frutos e raízes e da caça. Eles eram muito dependentes da natureza para se alimentar. Quando ocorria algo que dificultava isso, um inverno rigoroso ou mesmo um esgotamento dos recursos disponíveis, eles eram obrigados a se deslocar em busca de melhores condições. Por isso, os bandos paleolíticos eram nômades, ou seja, viviam sempre se mudando de um lugar para o outro. Os bandos eram pequenos grupos, geralmente entre 25 e 30 pessoas. Seus membros não se organizavam em níveis de importância e não havia uma liderança definida. Estavam juntos porque isso facilitava a caça. Os grandes animais precisavam ser caçados em grupo, porque sozinho um homem não teria a menor chance. Se o bando começava a crescer muito, dividiam-se os dois em dois, pois com muitas pessoas não haveria comida para todos. Nesse nomadismo, eles habitavam cavernas ou cabanas feitas com galhos de palha. Nas regiões mais frias, protegiam-se com as peles dos animais que caçavam. Há pouco tempo atrás, o Luciano Huck ele fez uma reportagem sobre os bandos nômades. Então, ele viajou para um lugar bem distante. Eu lembro que era um lugar bem frio. E ele passou uns dias com esse pessoal. E assim, a realidade é surreal do que nós vivemos. Eles caçavam os animais, bebiam o sangue dos animais, eles usavam tudo do animal que eles caçavam, tudo. E o que sobrava, as peles, eles colocavam para secar, depois colocavam em cima da cabana deles. E as patas, eles reutilizavam tudo, faziam botas para eles, porque é um lugar muito frio. Então é muito, muito legal. Eu aprendi muito e eu acho que vale a pena vocês procurarem. Coloca no Google ou no YouTube, Luciano Huck e os bandos nômades. Vocês vão aprender bastante, foi bem legal. As atividades da página 251 vai ter aí uma pintura rupestre. O que é pintura rupestre? Pintura rupestre são desenhos que esse pessoal antigo, os paleolíticos, eles faziam nas paredes das cavernas para registrar aquele momento que eles estavam vivendo. Não é um desenho artístico. Não, é uma pintura com um graveto que eles faziam para registrar aquele momento. Então, vocês vão olhar essa gravura que está aí na página 251 e responder as questões. A Grande Migração. Durante o período paleolítico, os hominídeos se espalharam pelo mundo e atingiram todos os continentes. Foi a Grande Migração, ou seja, o grande processo de deslocamento humano. As provas disso são os vestígios como os restos de esqueletos, de fogueiras e objetos como armas e utensílios encontrados e analisados pelos arqueólogos. O que são os arqueólogos? Os arqueólogos, eles estudam as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados lá atrás. Pessoal,
E os paleolíticos hoje, será que eles ainda existem? Vamos lá. Número 1, página 254. Agora que você já conhece como viviam os hominídeos durante o período paleolítico, pense e responda. Letra A. Será que ainda existem seres humanos com um estilo de vida semelhante ao dos homens paleolíticos? Na imagem abaixo vocês podem ver que tem uns homens caçando. Um pessoal que parece que tem a vida um pouco precária e logo a gente associa que possa ser na África. Vamos ver se nós estamos certos. Os Hadza vivem na Tanzânia, um país do continente africano. Entre eles, há cerca de 400 indivíduos que vivem da coleta e da caça, exatamente como viveram seus ancestrais. Por obterem seu alimento dessa forma, eles são nômades. As mulheres cuidam da coleta de frutos silvestres e raízes, a base principal de sua alimentação. Os homens dedicam-se à caça de animais selvagens para completar a dieta. Cientistas têm se interessado pelos hábitos alimentares dos Hadza, pois eles são muito saudáveis. Eles têm uma organização social muito simples, sem leis, sem religião definidas. E suas tradições são transmitidas para os mais jovens somente de forma oral, pois não criaram nenhuma forma escrita. E os exercícios aí da página 255, vocês vão localizar no texto as características de modo de vida dos Hadza que nos permitem classificá-los como paleolítico. Tranquilinho, né? E as atividades finais, vocês vão dar uma revisada em tudo que nós estudamos até aqui. Beijo, até a próxima!